다들이 망어 야수 제모 당 팅이버스 제제 라비네 마지바 다들이지게 tuzuzilia. Então, hoje é o nosso segundo dia de ensinamentos Marimon. Então, nesta ocasião, nós estamos continuando a falar a respeito das origens do mantra secreto, mas é claro que eu nem mesmo chegarei a falar do mantra secreto. Eu acredito que vocês devem estar se perguntando quando que eu irei realmente começar a falar sobre o mantra secreto. Mas em todo caso, hoje o que eu gostaria de falar a respeito é, dentre as diferentes sessões, tópicos dos quais eu falei, eu citei ontem, o qual eu irei falar a respeito hoje, é a vida cotidiana da comunidade monástica. Aqui está trocando muito rápido os slides. Algumas vezes é assim que a tecnologia se comporta. Melhor que eu mostre dessa forma. Então, a vida cotidiana na sanga monástica. Quando nós falamos de vida monástica aqui, a primeira coisa que nós precisamos abordar era como que a posição hierárquica era definida. Nós podemos pensar, por exemplo, na sociedade, geralmente nós falamos isso em termos de idade ou daquele que tem um nível mais alto, mais baixo. Essa é uma questão na sociedade. Mas se você pergunta como isso é determinado, a posição de senioridade ou de hierarquia dentro da sanga, na verdade isso é tido de uma forma diferente. Isso depende de quando foram tomados os votos. Se o voto foi tomado antes ou depois. Então, aqueles que tomaram os votos primeiro, eles eram considerados como uma posição hierárquica mais elevada e os noviços deveriam respeitá-los. Então, os monásticos, quando eles pensam na tomada de votos, aqueles que tomam os votos primeiro são considerados os sêniores, ou os que têm uma posição mais elevada, mesmo se eles fossem mais jovens. E agora, em particular, com os bhikshus, é alguém que é completamente ordenado. Então, se você se pergunta quem que é que tem os votos completos, são os bhikshus. Então, os votos de bhikshus são os votos mais importantes. Então, a ordem pela qual foram tomados esses votos completos é o que define a posição de senioridade ou posição hierárquica. Então, aqueles que tomaram os votos primeiro são considerados os mais elevados, ou os mais sêniores, e aqueles que tomam os votos posteriormente são considerados os mais baixos, ou como os em posição, os que têm uma posição mais baixa. Por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas mais velhas, que já alcançaram a idade de 80 anos, ou as pessoas mais novas, que têm a idade de 20 anos, se alguém tem 80 anos e 20 anos, e essas duas pessoas, elas
tomam os votos juntos, elas recebem a ordenação completa juntos. Se a pessoa de 20 anos toma os votos juntos, então essa pessoa de 20 anos, ela vai sentar num lugar mais alto que a pessoa de 80 anos, porque devido a essa ordem, a partir da data da tomada dos votos. Então, este é um ponto. E agora, um outro ponto importante é que não há uma tradição de fazer isso de acordo com a realização. Então, poderia ser de acordo com uma posição hierárquica, de acordo com a realização. Quem tem a realização mais alta, fica mais alto, e assim por diante. Mas isso não existe. Então, essa posição hierárquica, ela é inteiramente de acordo com a data da tomada dos votos. Essa ordem da tomada dos votos, ela é realmente enfatizada, e é uma regra muito estrita do Vinaya. E agora, se eu devagar um pouco a respeito disso, então, no geral, na nossa sociedade, o que nós consideramos é que essa senioridade, a posição hierárquica, é de acordo com a idade. Mas, no Vinaya, é de acordo com a tomada dos votos. E no mantra secreto, no Vajrayana, na verdade, há a consideração de uma posição hierárquica de acordo com a realização. Então, isso da tomada de votos está apenas no Vinaya. Mas na sociedade tibetana, há uma tradição particular de determinar a classificação de acordo com o seu assento. Aqueles que são mais privilegiados, eles têm um assento mais alto, e aqueles menos privilegiados vão sentar num assento mais baixo. E tem um texto de Karma Chakmi chamado Dharma da Montanha, e é uma canção chamada Canção dos Tronos dos Níveis Superior e Inferior. E o que é dito nessa canção é que os tronos, eles são considerados superiores ou inferiores de acordo com a tradição imperial chinesa. Não está na tradição do Vinaya, não é a tradição Vajrayana, é a tradição imperial chinesa, essa tradição dos tronos mais altos ou mais baixos. E quando nós falamos em termos de Tibete, quando nós falamos das dinastias Mongol e Ming, posteriormente também houve a dinastia Qing. Então, durante a dinastia Mongol e Ming, e a dinastia Qing também, durante essas três dinastias, muitos lamas, eles foram convidados para se tornarem gurus pelos imperadores chineses. Então, durante a dinastia Mongol, o lama tibetano, que era considerado que tinha uma posição mais alta, durante a dinastia Ming, era o Karmapa de Shinchepa. E, posteriormente, durante a dinastia Qin, era o próprio Dalai Lama que tinha essa posição. E não apenas assim, havia muitos lamas que se tornaram mais privilegiados. E se eles eram colocados nessa posição, todos tinham que prestar respeito a eles. Porque se você não prestasse respeito, você não estava prestando respeito ao imperador da dinastia. Então, uma vez que eles se tornavam o guru do imperador, eles davam como assentos vermelhos, selos vermelhos, eles tinham tronos altos e tocavam os gyalings quando eles chegavam. Então, em termos mundanos, eles eram considerados como lamas superiores. E isso, em termos mundanos, era algo importante, mas em termos de Dharma,
Se nós pensarmos nessa questão de classificação e privilégio, isso não é importante de forma alguma. E a razão para isso não ser importante, se eu puder dar um exemplo a respeito disso, um exemplo é que nós temos os nossos antepassados Kagyu, Marpa, o tradutor, o senhor da Yoga Milarepa e também Gampopa. E da mesma forma, do Sunkhyempa, primeiro Karmapa, Drikunkyopa. E há muitos gurus que são Budas de verdade. E eles não tinham privilégios ou selos oficiais. E ninguém deu um selo vermelho a eles. Alguém deu um trono especial para eles? Não, também não. Nós tivemos essa discussão a respeito das linhagens da Kagyu, mas as linhagens mais novas, as 8 linhagens mais recentes, a origem das linhagens menores é em Taklung Dropom Pagmo Drupa. E ele teve mais de 5.800 pessoas que tinham paraçóis acima de suas cabeças que mereciam muito respeito. E quando ele dava instruções e empoderamentos, ele apenas tinha uma única almofada, uma almofada muito simples como o seu assento. Então, mesmo ele tendo uma grande experiência, uma grande realização, ele apenas sentava numa almofada muito fina. E não é como se ele sentasse e ficasse chateado, eu estou sentando num assento baixo, fino. Não é que ele se importava com isso, ele não tinha nenhum fogo dentro dele de raiva a respeito disso. E da mesma forma, há uma história relacionada a isso. Uma vez o discípulo de Milarepa, que era dito como sendo o sol, que era Gampopa, e aquele dito como sendo a lua era Rechumpa. E Rechumpa Dorjedrapa, um dia, ele disse, talvez eu irei tomar um chá. Então ele foi até um monastério Kadampa tomar esse chá. E então, quando os monges do monastério Kadampa, eles estavam sentados em fileiras, e ele se sentou no final das fileiras. E ele apenas tinha sua veste branca, porque ele era um yogi, ele não tinha vestes monásticas, ele apenas estava com um pano branco. E por isso, o mestre de disciplina, alguém que estava olhando para eles, e disse, vocês, cabras brancas, não têm lugar aqui com o pastor das ovelhas. Vocês precisam sair imediatamente daqui. Então, expulsaram ele do lugar. Não era nenhuma questão de conversa, apenas pegaram ele pelo braço e jogaram ele para fora do monastério. E enquanto eles estavam expulsando, o Rechumpa, ele mesmo, ele nem teve tempo de sair. Eles fecharam a porta de uma forma muito rápida e um dos dedos do pé dele ficou preso na porta. E a porta fechou de uma forma muito forte, como esmagou o pé dele. Ele deve ter sentido muita dor, certo? Se o seu pé ficasse preso numa porta que está sendo fechada com força, isso causaria muita dor, certo? Mas nesse momento, o Rechumpa, ele ficou triste e cantou uma canção. E quando ele cantou essa canção, naquele ponto, havia um mestre Kadampa muito conhecido, chamado Geshe Jayua, e ele ouviu o Rechumpa, e ele viu, essa pessoa é realmente muito diferente das outras. E então ele desenvolveu devoção, ele derramou lágrimas. Então, secretamente, ele começou a seguir Rechumpa como o seu guru raiz. Então, dessa forma, se nós olhamos para essa história do Rechumpa, ele não conseguiu ter um assento nem mesmo no final da fila.
Mas ainda assim, esse mestre Jayua o seguiu como sendo seu guru. Então, é como não há distinção de classificão e hierarquia na realidade. E também há uma outra história. Então, em uma ocasião, havia um monastério Sakya. Eu não tenho certeza se era o principal monastério Sakya, mas era um monastério. E havia uma grande disputa com os monges a respeito de onde eles sentariam. Se eles iam sentar no começo da fila, no final. E havia um grande mestre erudito chamado Tsamnad Sondro. E ele era realmente muito estudioso em epistemologia, filosofia. E um dia teve uma cerimônia e ele apenas era permitido, e ele só era permitido sentar-se no final da fila. E ele pensava, um erudito como eu, não recebo um assento especial, ele provavelmente se sentiu ofendido. E no dia seguinte, então, quando eles estavam fazendo um puja, ele trouxe um burro, certo? E quando ele trouxe esse burro, ele vestiu o burro com as 3 vestes do Dharma e levou ele até a primeira fila, bem em frente ao altar. E quando ele estava com aquele burro na frente do altar, todo mundo perguntou, o que está acontecendo? Por que você está trazendo um burro à frente do altar? Então, esse mestre, quando ele perguntaram isso, esse mestre de Sanat disse, se você precisa apenas de uma boa voz, ele tem uma ótima voz, então ele é digno de se sentar na primeira fila. E é porque o Unze tinha uma boa voz, ele sentava na primeira fila. Do contrário, os mestres Chan, eles não tinham nada além disso, apenas tinham uma boa voz, boas roupas, então eles sentavam na primeira fila. Ele disse, então, hoje eu irei trazer esse burro. E esse burro realmente tem uma ótima voz. E eu vesti ele com roupas muito bonitas, então por que não colocá-lo na primeira fila? É isso que ele disse, então, para as pessoas. E o Karma Chagma, ele diz que há algo importante a entender nisso que o Tsanak estava dizendo. O que nós devemos compreender é que se você tem qualidades e uma grande realização, mesmo que você esteja sentado no final da fila, essa é a primeira fila, porque você é aquele que tem qualidades de realização. Agora, se você não tem nenhuma qualidade, nenhuma realização, nenhuma experiência, se você nem mesmo tem uma visão pura, ou uma disciplina pura, então, mesmo que você sente na primeira fila, os bodhisattvas não te virão ali, como o primeiro da fila. Então, os Budas e Bodhisattvas verão que é como se você estivesse no fim da fila também. Então, o que importa é quanta experiência e quanta realização você tem. Isso não é importante aonde você está sentado. E da mesma forma, no Tibete, havia uma outra maneira de determinar a posição hierárquica. E era chamado algo como fileiras de correria. Ao invés de arranjar a posição hierárquica pela senioridade ou algo assim, todos os membros da Sangha, eles se apressavam, corriam a entrar, eles diziam, podem correr, e então todos corriam pelos portões do monastério, e quem quer que chegasse primeiro poderia pegar o primeiro assento. Então isso era como fileiras de corrida. Então, qualquer um que pegasse o primeiro assento poderia sentar lá. Então, essa era a situação nos monastérios. E eu ouvi a respeito disso antes, a respeito de um mestre, que eu não preciso dizer o nome dele,
Mas, basicamente, quando nós falamos dessa correria, era algo muito importante, porque era dito que isso era como uma conexão que te permitia ter uma conexão com a grande sanga monástica. Então, tinha um monastério que tinha essa tradição de ter as fileiras de correria. E havia um pilar ali na frente. E qualquer um que chegasse primeiro a sentar ali nesses pilares, eles ganhavam até mesmo um iaque. Então, todos os membros da sanga, eles realmente se esmagavam, assim, e tentavam correr o máximo que podiam para chegar ao pilar. E eles se batiam a cabeça e ficavam sangrando na testa, porque eles até mesmo batiam a cabeça no pilar. E quando eles estavam tendo puja, eles estavam com a cara toda ensanguentada. Aí, às vezes, você ouvia falar a respeito dessas coisas e, pensando a respeito, isso realmente é um costume muito estranho que havia no Tibete. Então, resumindo, assentos privilegiados e a altura de tronos, isso são um verdadeiro pesar. E o Drukgyal ele disse, a raiz das 8 preocupações mundanas não tem assentos fixos. Portanto, basicamente, as 8 preocupações mundanas, elas vêm dessa preocupação com a fileira de assentos. Então, se nós olharmos na história, tem havido muito mais do que alguns poucos conflitos causados apenas por disputas sobre posições mais altas ou mais baixas, tronos altos e baixos. Até mesmo quando nós temos o Kagyu Monlam, quando nós convidamos grandes lamas da Kagyu ou de outras escolas, a nossa maior preocupação não é se poderemos realmente receber o lama, mas é a questão de, se o guru vem, o quão alto deverá ser o trono desse guru. É isso que nós nos preocupamos mais. E quando nós estamos tendo reuniões para organizar isso, as pessoas elas têm diversas opiniões diferentes a respeito disso. E quando eu expresso a minha opinião, o que eu sempre digo é que a menos que nós não convidemos um mestre, mas uma vez que nós tenhamos convidado, mesmo que nós não possamos dar as boas-vindas e preparativos que superem suas expectativas, nós precisamos ao menos satisfazê-los, não precisamos não ofendê-los. Então, da mesma forma, se você prestar respeito a eles e colocá-los em uma posição elevada, isso não diminui a nossa própria posição. Mas se é ao contrário, se você coloca a outra pessoa numa posição baixa e se senta na posição alta, na realidade, você está diminuindo a si mesmo. Então, quando há tais situações como essas, nós precisamos pensar de uma forma o que é apropriado para o tempo e para a situação. E nós precisamos compreender qual que é o ponto principal disso. Do contrário, nós dizemos, o Karmapa tem tal e tal status na China e no Tibete, ninguém pode sentar-se num trono mais alto que ele. E se nós falarmos dessa forma, isso mostra que nós não somos como se fôssemos sem cérebro e temos um coração muito pequeno. Isso não é algo que você dirá se você tiver realmente um coração grande e muita inteligência. É assim que eu vejo as coisas. Eu, então, basicamente, penso que a tradição do Vinaya, essa tradição da senioridade, a posição hierárquica dos votos, essa é a versão menos complicada. Então, isso é apenas uma divagação. E agora eu irei continuar a respeito do significado do texto. Então, a próxima pergunta é, o sustento da Sangha, ele era livre do desfruto dos prazeres sensoriais. Então, num ponto de vista mundano, é permitido comer e desfrutar, mas isso não é o que acontecia com a Sangha. Por exemplo, depois do meio-dia, eles não são permitidos de comer.
E há certas regras rígidas, por exemplo, contra jogar qualquer tipo de esporte ou de jogo. Essas coisas, elas não são permitidas. E da mesma forma, do momento que se acorda até o momento, até a noite, você apenas pratica o Dharma. Por exemplo, depois de você acordar e lavar o seu rosto, e você veste os seus mantos de forma apropriada, então você vai até um Kempo ou Acharya para estudar o Vinaya. Você pede a transmissão do Vinaya, e quando você precisa requisitar a transmissão, é diferente do que nós falamos sobre dar a transmissão hoje. Você tinha que ir até o Kempo ou Acharya, e o Kempo ou Acharya recitava umas palavras, então você ia repetir isso. Então você estudava apenas oralmente. Você repetia oralmente de forma a memorizar. Então eles repetiam 3 vezes, e você também repetia no mínimo 3 vezes para memorizar. Então os Kempos e professores, eles estavam transmitindo as escrituras aos alunos, e os alunos tentavam memorizá-las. E é dito que eles tinham recebido a transmissão tanto quanto eles conseguiam memorizar. E se nós pensarmos a respeito desse... e eles precisavam também compreender o seu significado. E isso chamava o esforço para ouvir, contemplar, meditar. E então eles praticavam a meditação e durante a vida de Buda, você tinha que ir diretamente ao Buda e solicitar ensinamentos de Dharma ao próprio Buda. Então esse era o costume dessa época. Então, de manhã, antes mesmo de fazer isso, antes do meio-dia, o que era necessário fazer, você tinha que ir até os vilarejos e cidades e esmolar comida. Você tinha que pedir comida. E você tinha que terminar a sua comida até o meio-dia. Porque não era permitido comer após esse horário. E de acordo com as nossas escolas tibetanas, quando nós falamos de esmolar comida, há muitas razões para isso. E uma das razões para esmolar comida uma das principais razões era que naquela época os monastérios, eles ficavam em locais muito isolados. Então era necessário ir até vilas, vilarejos e retornar depois ainda ao monastério. Então isso naturalmente era um exercício muito bom para os monges. E é claro que fazer exercício é bom para o seu físico, é bom para o corpo. E da mesma forma, era necessário manter essa disciplina de não comer depois do meio-dia e assim por diante. E então, os chefes de família, eles diziam, eles são diferentes de nós, porque nós não somos capazes de fazer isso. Então, eles prestavam homenagem à Sangha. E também porque eles estavam purificando as oferendas. As pessoas pensavam, se eu fizer uma oferenda aos bhikshus, eu irei receber méritos. Então, isso também era uma purificação das oferendas. E, em particular, porque eles tinham que viver de comida doada, comida esmolada, eles precisavam ter uma conduta pura e fazer o que as outras pessoas pensassem que era bom. Porque se eles não se comportassem bem, então eles não recebiam nenhuma comida. Então, essa necessidade de ir esmolar a comida naturalmente fazia ter uma conduta pura. Então, isso também era algo que diminuía o orgulho. Mas, em todo caso,
os monásticos, eles apenas tinham uma refeição por dia. E você tinha que terminar a sua refeição no máximo até o meio-dia. Depois disso, realmente não era permitido comer de forma alguma. E agora, nas traduções tibetanas do Mula Sarvastivada, a principal razão pela qual bhikshus e noviços eles não podem comer depois do meio-dia então, é dito que não se pode fazer isso. Então, qual é a razão para isso? E a razão é que se você comesse depois do meio-dia, naturalmente você vai engordar. E se você come principalmente tarde da noite, você também vai engordar. E você vai ficar sonolento e letárgico. Você vai ficar realmente entorpecido. E torpor significa que a sua mente não está muito clara, e você tem como brancos na sua mente. Então, por essa razão, isso cria obstáculos para escutar, contemplar e meditar. Então, se nós fizermos tantas meditações dhyana, isso não faz muita diferença se vai ficar sonolento ou não. Mas, na verdade, se você pratica a meditação dhyana, você tem que realmente ter uma consciência muito clara. Mas se você tenta ter uma consciência clara, se você tiver um pouco de torpor ou sonolência ou não claridade, isso é uma dificuldade incrível, um obstáculo muito grande na meditação dhyana. Então, essa era a principal razão para não se comer após o meio-dia. No entanto, algumas pessoas, se eles não comem comida após o meio-dia, o corpo deles começa até mesmo a tremer. Então, por exemplo, nos dias de hoje, muitas pessoas têm diabetes. As pessoas têm um nível muito baixo de açúcar no sangue. E se elas não comem, o corpo delas começa a adoecer e ter um tremor. Então, claro que elas são permitidas de comer à tarde. E a razão para isso é que, porque tais pessoas podem comer após o meio-dia, é porque se elas não comerem, elas vão ter um grande sofrimento. Então, isso também vai se tornar um obstáculo para escutar, contemplar, meditar. Então, há uma razão para não comer, mas quando você não come, isso te causa mais obstáculos, isso te causa doenças e desconforto no corpo, então há uma exceção para isso, então você também é permitido de comer. E uma vez que você finaliza a sua refeição, então você se senta embaixo de uma árvore e pratica a meditação dhyana. Isso é o que os monásticos da Índia antiga faziam. E eles ficavam até o sol estar prestes a se pôr. Assim que o sol se punha, eles levantavam e se reuniam no altar. E uma vez que eles se reunissem no altar, eles falavam a respeito das experiências, quais os tipos de experiências que eles tiveram na meditação dhyana e comparavam essas experiências. Ou eles iriam até o Khenpo ou Acharya e também tinham perguntas e pediam aconselhamento para sua prática. E se o Buda estivesse nessa área, eles também iam até diretamente até o Buda e faziam perguntas. Então, havia essa tradição de ir ver o Buda. Resumidamente, naqueles dias, o estilo de vida dos monásticos, eles nunca falavam de coisas mundanas, eles realmente apenas falavam sobre Dharma. E nós geralmente falamos muito sobre as coisas mundanas, mas imagine só falar apenas sobre o Dharma o tempo todo. E se não se fala sobre coisas mundanas como política e assim por diante, e falar realmente, se você tiver uma regra de apenas falar sobre o Dharma, isso nessa época era uma tradição muito forte, de apenas ser permitido de falar sobre o Dharma. E posteriormente, quando você se retornava ao seu quarto monástico, você continuava em meditação dhyana.
Então, fundamentalmente, no nível básico, todas as atividades da vida diária da Sangha era dessa forma. Então, basicamente, a maneira como os membros da Sangha eles tinham que viver as suas vidas e como eram as atividades das suas vidas diárias, elas tinham que ser feitas de acordo com as regras do Vinaya, ou com códigos de conduta. Então, era um código de conduta muito estrito. Então, a principal atividade da Sangha era praticar o Dharma, eles não tinham um trabalho. O trabalho deles é praticar o Dharma. Isso significa fazer muita escuta, contemplação e meditação. E isso no intuito de obter o resultado do Nirvana. Então, essa era a razão pela qual eles tinham que fazer esforços incomparáveis. Isso era tudo para alcançar o Nirvana. Então, essa é a razão pela qual os monásticos realmente se empenhavam de uma forma muito intensa. E nós podemos dizer que era um estilo de vida muito difícil, muito duro. E isso com o objetivo primário de escutar, contemplar e meditar. Eu acredito que agora é um bom ponto para termos os nossos 30 minutos de pausa. A seguir, nós iremos falar a respeito dos retiros das chuvas. Então, eu falei a respeito deste retiro das chuvas. E este tópico o Buda, ele tinha os seus discípulos monásticos, certo? E normalmente eles viajavam sem nenhum destino fixo. Eles iam para todo tipo de lugares e eles percorriam esses locais a pé. Então eles viajavam de um local a outro a pé. Era muito raro que eles passassem períodos prolongados em um único lugar. Então eles não tinham um lugar fixo para ficar, eles estavam sempre se movendo. Esse era um aspecto da prática. E posteriormente nós tivemos muitos siddhas tibetanos que tinham uma vida de yogica simples, que também não tinham localização fixa. Como Milarepa, que também ia para diversos lugares diferentes na região entre o Nepal e Tibete. E era dessa mesma forma também na época do budismo inicial, na época do Buda. O próprio Buda e a sua comitiva, elas iam para diferentes lugares, eles percorriam diferentes locais. E o tempo que eles estavam passando viajando, eles estavam sempre passando tempo viajando e nunca permaneciam em apenas uma localização fixa. No entanto, na Índia, já naquela época, haviam, todos os anos, há 3 meses do período das chuvas, os 3 meses de monções. Então, essa época, ele começa provavelmente a partir do início do mês de Ashada, que é por volta do meio de junho, julho. E ele dura 3 meses. E se não era possível permanecer em retiro no início das chuvas, era possível ficar no período posterior, que era chamado de Shravanika. E esse período era depois da lua cheia de julho e agosto. Então, de qualquer forma, durante esse tempo, os membros da Sangha, eles ficavam num mesmo local. E eles faziam os retiros da chuva, chamado Pravashra. E nessa época, muitos monastérios estão fazendo o retiro das chuvas. Então, por essa razão, eu achei que seria bom falar a respeito.
Há muitos pontos que estão relacionados ao retiro das chuvas. Eu não conseguiria falar sobre todos eles, mas eu achei que pelo menos abordar alguns seria muito bom. Então, no geral, nós temos dois tipos de retiros, o inicial e o posterior. Então, quer você esteja fazendo o retiro inicial ou posterior, onde quer que você esteja, é dito no Vinaya que você deve permanecer em retiro por 3 meses. Mas nos dias de hoje, a maioria dos monastérios tibetanos eles ficam em retiro por 1 mês e meio e não por 3. Então, você pode se perguntar qual é a fonte do Vinaya, onde está dito que se pode ficar apenas 1 mês e meio ao invés dos 3 meses. Então, há alguma fonte no Vinaya para isso? Então, no geral, quando nós fazemos esse retiro, a cerimônia do retiro de chuva, nós fazemos uma promessa de ficar em retiro por 3 meses. Mas se houver algumas circunstâncias que proíbem, que impedem que você fique em retiro por 3 meses, há algumas exceções. Não é que seja absolutamente necessário permanecer por 3 meses. Então, no Tibete, nós praticamos de acordo com a tradição Mula Sarvastivada, e basicamente é baseado nos Sutras Vinaya. E o que é dito nele que se após você ter feito o compromisso de permanecer em retiro 3 meses, mas você souber da notícia que um bhikshu muito argumentativo, muito combativo está chegando no monastério, no local onde você está permanecendo, depois de você ter feito 2 ou 3 cerimônias, então você pode deter o pravarna depois de 2 ou 3 posadas, que seriam o sojon. E esse é um comentário muito conhecido do mestre Dharmamitra. Há um comentário muito conhecido, onde é dito que depois de se comprometer com o retiro das chuvas, se você fez 2 ou 3 sojons, então seja numa lua cheia ou numa lua nova, no dia 15 ou no dia 30, e se você fizer um pravarna, então está tudo bem. Isso é porque você já ficou metade do retiro das chuvas, e permaneceu metade do retiro. Ou se você ficar até mesmo apenas 1/3 do retiro das chuvas, está bem. Então, se nesse momento, devido às circunstâncias, você é incapaz de permanecer no retiro das chuvas, apenas por fazer esse período mais curto, você já recebe os benefícios do retiro das chuvas. E a razão para isso está dito no Sutra Vinaya. E também neste comentário, é que fazer a metade de algo ainda é fazer. É uma expressão muito comum essa. E claro que fazer, a maior parte também é fazer. Então, mesmo que você possa apenas permanecer metade do tempo no retiro das chuvas, 1 mês e meio, ou até mesmo 1/3 apenas, 1 mês, isso já é suficiente. E da mesma forma, no Tibete, a maioria dos comentários tibetanos, por Tsonapa, e também comentários do Vinaya, do Cordão das Joias, e também o comentário de Mikyo Dorji, o que é dito é que muitas vezes quando nós estamos permanecendo no retiro e nós vemos alguém que está, e chegará alguém que realmente cria muitos problemas, alguém que é muito argumentativo, e eles estão chegando no local onde você está ficando em retiro, ou também se você tem alguma dificuldade em obter comida, também remédios que são necessários para a sua saúde, se você tiver qualquer um desses tipos de dificuldades,
Então, não é necessário que você permaneça no retiro de chuva por 3 meses. E mesmo que você tenha feito apenas metade, você pode deixar o retiro. É dito isso nesses comentários. No entanto, o ponto aqui é que, como eu disse antes, quando há algum tipo de circunstância, alguma dificuldade que acontece, só neste caso é que há uma exceção na qual se pode fazer o ritual para Varana. Do contrário, se não há nenhuma dificuldade, isso se torna apenas um costume, e quando você recita a cerimônia, você faz o compromisso de ficar 3 meses e você apenas fica 1 mês e meio, sem que tenha nenhuma dificuldade, nenhuma dessas condições citadas, e esse é um costume que nós temos agora, isso é apenas um costume. Se tem uma fonte para isso no Vinaya ou não, é realmente difícil dizer que há uma fonte. Mas, em todo caso, eu não vi nenhuma fonte que justifica isso. Mas, no geral, o Pravarana, a cerimônia de Pravarana é a cerimônia para finalizar o retiro da chuva. Seja terminando ela no momento certo, ou de repente, estando sozinho, ou fazendo em comunidade. E a cerimônia Pravarana, feito no momento certo, isso quer dizer que você se comprometeu com o retiro das chuvas no 16º dia do 5º mês, e então você faz o Pravarana na lua cheia do 8º mês. Mas se você comprometer no dia 16 do 6º mês, então você faz o Pravarana no final da lua cheia do 9º mês. E se você faz o retiro das chuvas posteriores, o retiro das chuvas posterior no 7º mês, então você faz o Pravarana na lua cheia do 10º mês. Então, se você faz o retiro começando no 7º mês tibetano, você irá terminar na lua cheia do 10º mês. Mas, de toda forma, se você permanecer exatamente os 3 meses, então fizer o Pravarana, este é o Pravarana que é feito na hora certa. E há pessoas que dizem que o retiro inicial das chuvas deve começar no 5º mês, algumas pessoas dizem que é o 6º mês do calendário tibetano. Há essas duas opiniões divergentes. E isso é algo que eu acredito que nós precisamos investigar. E especialmente nos dias de hoje, na tradição Theravada, eles começam no dia 16 do 5º mês tibetano. E o mês do Vaishak, o mês do Sagadawa, ele é no nosso 3º mês tibetano. E durante a época do Buda, o mais longo período, no solstício de verão, ele sempre aconteceu no período inicial do retiro das chuvas. E nos dias de hoje, as pessoas dizem que o solstício de verão é por volta do dia 20 de junho do calendário ocidental. Se é por dia de 20 de junho, então isso na tradição tibetana é basicamente o 5º mês tibetano. E da mesma forma no Vinaya, o mês do Vaisakha é dito como sendo o último mês da primavera. Mas nos dias de hoje, a astrologia tibetana diz que o Sagadaw ele cai no 1º mês de verão e não no último da primavera. Então, há uma diferença de 1 mês entre essas duas posições. Então, se nós começamos 1 mês mais cedo, por uma perspectiva, isso está de acordo com a tradição Theravada. E isso também fica de acordo com a astronomia contemporânea. Mas isso é algo que nós precisamos pensar e considerar. E a razão para isso é que todos esses tópicos, eles estão relacionados aos 3 rituais fundamentais do Vinaya. E é dito que se esses rituais eles são praticados de forma assídua ou não, determina se os ensinamentos estão presentes ou não. Se eles não são praticados assiduamente, então os ensinamentos não estão presentes.
Portanto, não é correto não fazê-los de forma assídua. Então, se você faz o Pravarana num momento diferente, então esse é o Pravarana abrupto. E ele é feito quando há certas circunstâncias, como eu expliquei anteriormente. Você toma como uma base ficar 3 meses. E é certo que você vai ficar 3 meses. Você toma esse compromisso e faz esses planos. Mas você não foi capaz de ficar 3 meses. Devido às circunstâncias e dificuldades. E o que você precisa fazer, então, é que após 2 ou 3 sojons, ou numa lua cheia, ou na lua nova, você pode fazer, então, o Pravarana. E esse é o chamado Pravarana abrupto. E você precisa fazer, na hora certa seria depois, após 3 meses, mas devido a uma situação particular, você faz antes dos 3 meses terem terminado. Então, é como se você tivesse feito um mês e meio, então nesse ponto você faz o Pravarana, que é o Pravarana abrupto. E também há o Pravarana comunitário. O que isso significa, de acordo com o Vinaya Vastu e os Sutras Vinaya, é quando os bhikshus, eles estão permanecendo em um lugar remoto e de repente há uma situação de ameaça às suas vidas, por exemplo, como uma enchente ou algo assim. E há um grande perigo, e eles não têm nem mesmo tempo de fazer o ritual Pravarana, eles apenas têm que sair de repente do lugar, eles não podem esperar até a lua cheia ou lua nova. E eles nem mesmo têm tempo de fazer o Pravarana. Então, os bhikshus, eles apenas pegam as suas coisas. É claro que eles não tinham muitas coisas nessa época. Eles apenas tinham suas vestes de Dharma. E eles apenas diziam um para os outros. Hoje, na verdade, nós deveríamos fazer um dia, no 15º dia, mas nós temos essa dificuldade hoje e não é possível fazer de forma apropriada. Então, no futuro, nós vamos nos reunir novamente e faremos o Pravarana, o ritual Pravarana, de forma apropriada. E aí, então, eles partem. Se eles fazem dessa forma, isso é chamado do Pravarana comunitário. Então, se eles também não têm como fazer, e eles fazem essa promessa de fazer no futuro, apenas usam um termo de Pravarana. Isso é o Pravarana comunitário. E ele é feito somente porque deveria ser necessário fazer esse ritual completo, Pravarana, mas não, devido às circunstâncias, não é possível. Mas no futuro, a Sangha ela se reúne mais tarde e eles realmente fazem o ritual. Mas naquele momento eles apenas têm uma conversa e precisam partir. Então, a diferença entre o Pravarana súbito e o comunitário, eles são muito semelhantes, certo? Em ambos os casos, deveria-se ficar 3 meses, porém, antes dos 3 meses, há alguma circunstância. Hoje você faz o Pravarana de alguma forma. Então, eles são muito parecidos nesse ponto, mas a diferença entre ambos é que o Pravarana abrupto, em termos de tempo, ele acontece após 2 ou 3 sojons. Já foram feitos ao menos 2 ou 3 sojons. Então, você faz, e é feito a cerimônia Pravarana completa, o qual é feita somente na lua nova ou lua cheia. Então, não é que você está partindo sem fazer a cerimônia, você faz a cerimônia. Mas o Pravarana... E você começa por exemplo, você começa o retiro num dia, e no segundo dia já há um perigo, então você já pode sair e fazer o Pravarana comunal. Então, a diferença é que há um perigo, você não é nem mesmo obrigado a fazer o Pravarana. Apenas dizer que você irá fazer no futuro, isso já é o suficiente. Então, se nós olharmos aqui, há claras diferenças. E havia circunstâncias muito difíceis, havia perigos reais.
Então, caso não haja essas circunstâncias, é necessário permanecer no retiro de chuva por 3 meses e depois, então, fazer o pravarana no tempo correto. Mas se não há nenhuma circunstância, nenhum perigo em particular, então, realmente é necessário, no geral, permanecer em retiro de chuva por 3 meses. E uma vez que nós tivemos a conferência Kadjuncho em Bodh Gaya, e nós discutimos as práticas, naquela época, muitos monastérios estavam permanecendo em retiro de chuva por 3 meses, e a maioria dos monastérios estavam fazendo a prática de acordo com o Vinaya, fazendo durante 3 meses. E eu acredito que isso realmente é colocar as palavras em prática. E realmente fazer a prática dos 3 rituais fundamentais dos ensinamentos. Então, eu realmente me alegrei com isso. E eu os louvei. E eu penso que se não houver muitas dificuldades, se é possível para que todos os monastérios permaneçam 3 meses, isso seria muito bom. Mas isso é apenas uma divagação. Então, a seguir, eu gostaria de falar a respeito dos retiros de chuvas iniciais e posteriores. Quando nós falamos do retiro inicial das chuvas, isso significa que se você faz o inicial, você não pode se comprometer a fazer o posterior. Então, você não pode se comprometer com ambos os retiros de chuva. E se você não teve uma maneira de se comprometer com o retiro de chuva inicial, então, somente aí você pode se comprometer com o retiro de chuva posterior. Se há qualquer dificuldade, perigo, e você não tem a oportunidade de também se comprometer com o retiro posterior, não há uma falta, se houver um problema. Porque o Buda, o Buda ele não diz que você precisa fazer uma coisa que você não é capaz de fazer. Então, não é que você realmente precisa fazer algo. O Buda ele não está insistindo para fazer nada. Se você não pode ficar para o retiro inicial, você fica para o posterior. Se você tiver a falta de não fazer o retiro das chuvas, também não há problema, devido às circunstâncias. Por exemplo, se você estiver num local onde não há bhikshus, então, neste local, você é um noviço, e nesse local, então, você não pode fazer o retiro das chuvas. Então, essa é a situação. Não há problema, na verdade, se você não puder fazer o retiro das chuvas devido às circunstâncias. Mas, de qualquer forma, todas essas divagações estão de acordo com o Mula Sarvastivada tibetano. E agora eu voltarei para o nosso tópico de fato. Então, retornando, você deve se perguntar, por que era necessário, como começou o retiro de chuva e por que era necessário fazê-lo? Então, o Buda e os seus discípulos, normalmente eles iam para diferentes locais, eles não tinham uma localização permanente na qual eles ficavam. Eles apenas passavam um tempo embaixo de árvores, não é como se eles tivessem monastérios, como nós temos nos dias de hoje. No entanto, na Índia, havia essas chuvas muito fortes, as monções. E devido a essas chuvas, havia a dificuldade de haver muitas enchentes. Então, havia essa dificuldade. E da mesma forma, toda a vegetação crescia. E todo tipo de mosquito e insetos, eles estavam por toda parte. E eles muitas vezes mordiam as pessoas. E podiam até matar as pessoas. E as pessoas, onde quer que elas iam, elas matavam os insetos. E havia o perigo de causar... Havia o perigo para ambas as vidas.
Então, durante os 3 meses das monções, era necessário ficar em um único local. Nos dias de hoje, não há um ponto muito sentido em permanecer em retiro num único local, porque hoje, nos dias de hoje, nós estamos sempre em um monastério. Então, não há razões especiais para ficar num momento específico, porque nós nem mesmo estamos viajando de um local para outro. Mas naquela época, o Buda e seus discípulos, no período do budismo inicial, os bhikshus, eles não permaneciam em um único local, eles estavam sempre viajando de um local a outro. E eles estavam sempre em locais muito isolados. Então, durante os meses dos 3 meses das monções, eles tinham que realmente relaxar e permanecer 3 meses num mesmo local. Então, é por essa razão que o retiro de chuvas era tão importante. Mas nos dias de hoje, quando nós ficamos em monastérios, o que teria de especial no retiro das chuvas? É algo que nós fazemos, mas não há nenhuma razão especial para realmente ficar em retiro num único local. Então, nós não temos como um sentimento ou um pensamento especial a respeito disso. No geral, a tradição do retiro de chuvas, eles não é apenas budista, ele também ocorre em outras religiões. Então, um estudioso moderno indiano chamado S.R. Goyal, ele diz que o retiro das chuvas ele é praticado também pelos brahmanes, jainistas, e algumas vezes nós chamamos os jainistas de gambaras, mas o melhor nome é realmente chamá-los de jainistas, e também para os budistas. Então, é comum a todas essas 3 tradições, não apenas para os budistas. Os brahmanes praticam, os jainistas também praticam o retiro das chuvas, e os budistas praticam. Então, todas essas 3 tradições têm em comum essa tradição de fazer o retiro da chuva. E quando nós falamos a respeito do retiro das chuvas, é que durante esses 3 meses, e literalmente é traduzido como ficando pelas chuvas, e durante esse momento você permanece e fica em um único local. E se permanece em um único local depende da generosidade dos locais daquela área. Então, eles realmente dependiam da comunidade daquela área. E também era uma grande oportunidade para o povo, porque a Sangha ela permanecia por um longo período nesse local. Então, eles permaneciam 3 meses. Durante esse período, toda a população podia receber ensinamentos da Sangha. Então, na época do período de chuvas, era realmente como uma ponte que aprofundava e fortalecia a conexão entre a Sangha e os leigos. Então, geralmente não tinha muito uma conexão, mas ficando 3 meses no mesmo local, essa era uma oportunidade para criar essa conexão. Mas, de qualquer forma, eles permaneciam durante 3 meses, e nesse período era necessário ter muito mais interação e havia muito mais oportunidades para a Sangha e o povo fazerem uma conexão maior. Então, isso realmente era um período que a conexão entre a Sangha e os leigos se aprofundava. Então, é isso que muitos estudiosos dizem. Mas, de qualquer forma, conforme a monção se aproximava, os monásticos, eles deixavam de viajar e de ir devagar por aí. Então, normalmente, após o retiro das chuvas, nós andamos por alguns quilômetros, certo? Isso é apenas algo simbólico, nós andamos para lá, para um lado, para o outro, mas na verdade isso é simbólico, porque nos dias antigos, na verdade, eles iam mesmo, eles se mudavam de um local para o outro. Não é que como eles não tinham nenhum local para ficar, eles não tinham monastérios, não existiam monastérios naqueles dias. Não tinha nenhum monastério grande onde as pessoas poderiam permanecer e se reunirem.
E eu falarei a respeito disso em mais detalhes posteriormente. Então você precisava apenas mudar de um local para o outro. Então eles pensavam, ficarei nesse lugar por alguns dias e então eu viajarei. Então eles viajavam entre reinos. Essa é uma tradução antiga, que quer dizer apenas viajar. Então, nesse período, eles eles tinham uma pausa nessas viagens e durante 3 meses fixavam em um mesmo local. E era necessário fazer isso num momento fixo todo ano, certo? Então, era necessário ter o retiro da chuva durante 3 meses na mesma época do ano. E enquanto eles permaneciam no retiro das chuvas, os monásticos, eles ainda precisavam esmolar comida. Então, o retiro das chuvas, eles podiam ser em um local, se ele fosse num local muito distante da cidade, então eles não conseguiriam nenhuma comida. Então, o retiro da chuva, ele sempre precisava estar perto de uma vila ou de uma cidade. Porque se você ficar perto de uma vila ou de uma cidade, é mais fácil de esmolar comida. Então, havia 2 tipos de ambientes para o retiro das chuvas. Então, pensando nas diferenças de ambientes, um deles era chamado de Avasa, e o outro é chamado de Arama. E se nós traduzirmos Avasa, é algo como habitações, e Arama é como um bosque agradável. E basicamente, no período inicial do Retiro das Chuvas, eles tinham 2 tipos de ambientes de acordo com o seu tipo de ambiente. Um era o local de habitação e o outro era um bosque agradável. Havia esses 2 tipos diferentes. Mas esses locais onde eles tinham os retiros das chuvas, originalmente, eles eram locais onde eles ficavam. Permaneciam nesses locais durante o período das chuvas, mas eles não eram como monastérios. Eles eram locais apenas para ficar de forma transitória. Eles não eram residências permanentes de forma alguma. Mas conforme os monásticos retornavam no mesmo local e eles faziam os retiros das chuvas ano após ano no mesmo local, então eles se tornavam como um local mais fixo. E eles faziam as práticas de Sojong, o Pravarana, também a prática de Katina. E muitos desses locais, os donos desses locais, dos avasas ou aramas, eles continuavam a convidar a Sangha para retornar ao mesmo local. E então era sempre possível que eles continuassem a ter patrocinadores indo para o mesmo local. Então, por essa razão, eles sempre voltavam. Eles frequentemente voltavam ao mesmo local para fazer o retiro das chuvas. Então, eles não eram residências permanentes, mas gradualmente eles se tornaram residências semi-permanentes, onde todos os anos eles retornavam para o mesmo local. Mas ainda assim, nesses locais, eles não tinham uma forma de monastério, não havia uma construção como um monastério. Apenas eram locais onde os bhikshus permaneciam nos períodos de chuva. E locais onde eles podiam fazer limitações. E apesar de estabelecerem esses limites, não eram como um monastério organizado como os que nós temos nos dias de hoje. Então, a razão pela qual os monásticos eles levavam essas vidas difíceis
esmolando comida, indo, viajando de um lugar para o outro. E durante 3 meses, então, você precisa ficar num local fixo, mas isso não é um local definitivo, é apenas alguém que te oferece, mas não pertence a você ou ao Sangha. Então, a razão pela qual os monásticos eles tinham que levar uma vida tão difícil a razão principal para isso era para que eles tivessem poucos desejos e ficarem satisfeitos. Era para que eles não tivessem avareza, que eles ficassem contentes, mesmo tendo qualquer tipo de comida. E o principal era que, ao invés de passar todo o seu tempo procurando por comida e roupas, você passava todo o seu tempo praticando Dharma. Então, essa era a razão pela qual eles deveriam levar esse tipo particular de vida. O objetivo do caminho monástico era muito claro. A razão para ter uma vida tão difícil, se o objetivo disso não está claro para você, então você não vai ver nenhum sentido nisso. Mas se você tem um objetivo claro e você pensa, a razão pela qual eu estou fazendo isso, se a minha razão está clara, então é algo muito simples. Não é nada complicado. Isso não, mesmo sendo difícil, é algo que não leva muito tempo. E isso não cria obstáculos para a sua prática. Mas isso nós estamos falando do Vinaya. Quando se estuda o Vinaya, então é muito complexo. Mas no início, o Vinaya ele não era tão complexo assim. A questão é que as regras elas foram aumentando conforme o tempo. E a maioria das regras elas foram feitas no tempo do Buda. Mas muitas regras elas foram adicionadas depois. E é difícil dizer que elas foram estabelecidas pelo Buda. Durante diversos anos, é possível que muitos mestres inventaram regras. E há muitos monastérios na Índia, e eles criaram as suas próprias regras, para suas próprias organizações, e é muito possível que isso foi adicionado ao Vinaya. Mas, em todo caso, nos dias de hoje, o Vinaya parece hoje ser uma coisa que é muito difícil de ser praticada. Mas, originalmente, durante o período inicial, e dentro da sociedade indiana daquela época, era algo que tornava possível devotar a sua vida prática. E também aos brahmanes e jainistas que pratiquem austeridades. E eles realmente eles abriam mão até mesmo das necessidades mais básicas para viver. Eles abriam mão até mesmo de comida. E eles eram muito extremos. Eles tinham um estilo de vida muito difícil. E isso fazia o corpo deles fraco. E eles também se desencorajavam. Isso tornava difícil para eles praticar. E é por isso que esse estilo de vida do Buda, de um lado, ele não vai atrás de um tipo de vida muito complicado, muito luxuoso, e do outro lado também não cai no extremo do estilo de vida ascético dos brahmanes e jainistas. Então, foi desenvolvido um estilo de vida, foi ensinado pelo Buda, um estilo de vida que não cai em nenhum dos dois extremos. Esse, então, era o estilo de vida que era posto em prática pela Sangha. Então, a seguir, eu já falei dos tópicos de Prashada, ou Sojon, e Pravarana. Eu irei falar.
E os tópicos de Sojong e Pravarana, então nós temos os 3 rituais fundamentais. Um deles é o retiro de chuvas, o segundo é o Sojong e o terceiro é o Pravarana. Então, eu estou dando apenas introduções básicas. Eu não estou dizendo como se faz a prática completa, é apenas uma introdução a esse tópico. Então, essa introdução eu estou unindo as pesquisas modernas e também o que está na nossa tradição. Então, quando Buda surgiu primeiro, quando começaram a surgir os primeiros rituais budistas, então, no período do budismo inicial, os brahmanes, eles faziam muitos rituais de sacrifícios, oferendas, todas as suas atividades eram iradas e tudo dependia de sacrifícios. Então, se você fizesse sacrifícios, tudo estava bem. Era isso que os brahmanes acreditavam, era essa a visão deles. E eles tinham rituais muito complicados. E muitas vezes eles desconsideravam a prática de fato, e consideravam eles estavam completamente fascinados por esses rituais externos. Então, o Buda, ele meio que refutou isso, ele disse que não tinha ponto em fazer todos esses rituais. E da mesma época, da mesma forma, o budismo dessa época, uma das razões pela qual ele se propagou tão amplamente é que o Buda, ao invés de enfatizar que deveria se fazer rituais complicados e oferecer oferendas aos deuses, ele dizia que isso não era necessário, isso não era o ponto, que a questão era a realização da própria mente. Então, isso era um ponto considerado muito importante. Então, as pessoas falavam, o pensamento do Buda realmente é muito bom. Então, as pessoas gostavam disso. Então, essa é uma razão pela qual o Buda Dharma se propagou. Então, nessa época, os budistas e havia muito rituais complicados. E é claro que há isso dentro do mantra secreto Vajrayana também, mas nós estamos falando, mas isso, na verdade, essa é a época do budismo inicial, e na época do budismo inicial isso não era abrangido. Apenas os brahmanes tinham rituais muito complicados, prostrações e assim por diante. Mas o budismo, ele não praticavam isso. E o que o Buda dizia é que é necessário focar em atingir a liberação você mesmo. É necessário focar nisso e apenas nisso. E é por isso que eles não faziam nenhum ritual. Então, eles primariamente apenas praticavam para alcançar a liberação individual. E porque o Buda, ele enfatizava isso. Então, a sua prática interna, por si mesma, se tornava mais importante. E os rituais externos, eles não eram tão importantes assim. Rituais ou quaisquer coisas que os brahmanes faziam, eles eram coisas complicadas e nada disso era importante. Por exemplo, até mesmo o ritual de tomar votos, no início eles eram muito simples. E posteriormente eles se tornaram mais longos, mas no início eles eram muito curtos. E eu gostaria de falar mais a respeito disso depois. Era um ritual muito simples para tomar os votos. E a razão principal para isso era que o principal que os bhikshus faziam, eles se ajudavam mutuamente. Eles davam conselhos uns aos outros, conselhos de prática uns aos outros. E o que era mais importante era permanecer dessa forma. Então, por essa razão, se nós olharmos para o Vinaya, os bhikshus e a sangha, eles se uniam para fazer rituais e havia cerimônias que eles precisavam fazer posteriormente.
E a razão pela qual eles deviam fazer isso, o objetivo era para que eles falassem uns com os outros e dessem conselhos uns aos outros. Então, esse era o objetivo de fazer isso, apenas para a Sangha se reunir e fazer os rituais e se aconselharem. E dois desses rituais mais importantes, é claro que há muitos, mas os dois mais importantes, um deles era o Prashada, ou Sojong, e o segundo, Pravarana. E falando sobre Pochada ou Sojong, para dar uma explicação a respeito disso, nós fazemos os Sojongs nos monastérios, mas se nós nem mesmo sabemos o que é, isso não faz sentido em fazer a cerimônia. Mas se nós formos explicar de uma forma simples, é algo que não era originalmente uma prática budista. Originalmente era uma prática não budista, era uma prática que os brahmanes faziam. E posteriormente, o Buda tornou uma prática budista. Ele tomou essa prática budista e fez como uma prática, essa prática hinduísta e fez como uma prática budista. Originalmente não existia uma tradição budista de fazer o Sojong. Apenas posteriormente, com o rei Bimbasara, ele ofereceu um conselho ao Buda de que seria uma boa ideia de fazer o ritual de Prashada ou Sojong. E da mesma forma, esse estudioso indiano, ele diz que quando o Sojong ele foi instituído, o texto principal que eles recitavam a recitação principal que eles faziam eram as instruções essenciais do Buda, e eles repetiam essas instruções diversas vezes. E posteriormente eu falarei mais a respeito disso. E mais tarde, originalmente, falava-se sobre as instruções das 4 Nobra-Verdades e falava-se elas eram repetidas diversas vezes. Mas, posteriormente, o Buda, ele fez todos os preceitos do Vinayas, que cada vez eram adicionados mais e mais. Então, os preceitos do Vinayas, eles também eram recitados durante a cerimônia de Sojong. Você recitava todas as regras, os preceitos, é possível fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, todos os bhikshus, eles se reuniam e eles iam revendo e relendo o Vinaya juntos. Então, era como um momento de lição de casa. Eles estavam repetindo os preceitos do Vinaya, e se houvesse alguma violação que alguém tinha cometido, se alguém tinha ofendido as regras do Vinaya, eles tinham que confessar isso à Sangha, e a Sangha olhava a severidade desse ato, e então tomavam uma decisão de expulsar o monge, ou não, apenas fazer uma confissão a respeito. Então, a cerimônia, nessas ocasiões, quando eles faziam isso, era chamado de Sojong, ou Pochada. E, no geral, em cada mês havia 6 dias onde o Sojong era conduzido. Isso não é uma questão budista, na verdade. Todos os não budistas, os hindus também faziam isso. E esses 6 dias eles eram baseados na fase crescente e minguante da lua. Então, na fase crescente era o 8º, 14º e 15º dias, e na fase minguante, o 23º, 29º e 30º dias. Então, esses eram os 6 dias. E no mantra secreto Vajrayana, nós também incluímos o 10º dia da fase crescente e o 10º dia da fase minguante. Então, na fase crescente é o 10º dia do mês tibetano e é o 26º dia do mês tibetano na fase minguante. Então, nesses dias onde era conduzido o Sojong, a comunidade leiga
elas também vinham até os monastérios. Eles vinham até onde os bhikshus ou a sangha estava permanecendo, e isso era o que no tibetano, no calendário tibetano nós chamamos de dias auspiciosos. Quando nós falamos que esse dia particular, e no 15º dia, por exemplo, Indra virá ao mundo e irá ver isso é o que os não budistas dizem. Mas, em todo caso, no 8º dia, no 14º, no 15º dia, o próprio Deus virá até a Terra e falam coisas dessa forma, que eu não lembro muito bem, mas eles consideram também que esses são dias especiais. E são dias sagrados. Então, nesse dia, o povo vinha até onde a sangha estava residindo, e eles tomavam os 5 preceitos leigos e também recebiam ensinamentos de Dharma. Agora, em termos de bhikshus, para o sojon dos bhikshus, ele era conduzido de 2 formas todos os meses. Então, ele era feito apenas 2 vezes ao mês. Agora, os estudiosos indianos, eles dizem que ele acontecia à noite. Por exemplo, se amanhã seria o sojon, a cerimônia de sojon, então, na noite de hoje, todos os bhikshus se reuniam e recitavam os votos Pratikramosha. Mas nas escrituras tibetanas do Vinaya, como é dito, como que é feita a cerimônia de sojon, é que se amanhã é o dia de fazer os votos de sojon, então na noite anterior, todos os bhikshus, eles se reúnem, mas quando eles se reúnem, o que eles fazem eles têm conversas a respeito do Abhidharma. E eu tenho alguma dúvida a respeito do que quer dizer conversar, falar sobre o Abhidharma. E nos dias de hoje as pessoas falam a respeito do Abhidharma, e a maioria das pessoas diz que ele se desenvolveu depois, durante a época do budismo Nikaya, durante a época das 18 escolas. Então isso é o que no geral é dito nos dias de hoje. Mas quando falamos a respeito de ter conversas acerca do Abhidharma, o que as pessoas querem dizer essa, na verdade, é uma discussão que deve ter vindo posteriormente. Mas isso está dito no Vinaya tibetano, que eles passavam a noite inteira falando a respeito do Abhidharma. Então, esse é o sojon, que é realizado 2 vezes por mês. Então, essas discussões do Abhidharma também eram mantidas 2 vezes ao mês. Então, portanto, a noite anterior aos votos de sojon eram realmente importantes falar essas conversas a respeito do Abhidharma. E nos termos de hoje, isso seria o equivalente a dizer que eles discutiam, que eles conversavam sobre o Abhidharma até as 2 da manhã, e por volta de 2 da manhã eles faziam os votos de sojon. E se o Buda estava presente, o próprio Buda aparecia, mas se o Buda não estivesse presente, então os bhikshus mais antigos, eles precisavam estar presentes, e eles faziam a cerimônia de sojon. E no momento que eles estavam realizando a cerimônia, todos os noviços, eles precisavam ficar fora do local. E eles liam Pratimoksha Sutra ou eles recitavam de memória. O Pratimoksha Sutra, ele é basicamente, ele relata os 253 preceitos de um bhikshu. Então, o Pratimoksha Sutra é como base da disciplina Vinaya. Então, é necessário recitá-lo de memória. Então, antes do desenvolvimento completo do Pratikramosha, o que eles recitavam, não, se naquela época tinha o Pratimoksha Sutra, não existia. Basicamente, ele surgiu apenas quando o budismo já estava completo. No início, não tinha algo como o Pratimoksha Sutra. Então, quando a Sangha se desenvolveu, primeiro,
E não havia esses 253 preceitos, então o que eles faziam? Eles praticavam algumas outras coisas. Uma das coisas que eles faziam era, eles recitavam, não cometa nenhum mal, realize virtudes sem abundância e dome completamente sua mente. Esse é o ensinamento dos Budas. E também a moderação do corpo é excelente, a moderação da fala é excelente, a moderação da mente é excelente, a moderação em tudo é excelente. E um bhikshu que é contido em tudo é liberado de todo sofrimento. E um outro era, guarde sua fala e restringe sua mente, não realize nas virtudes do corpo. Se você purificar estes 3 caminhos de ação, você ganhará o caminho que o sábio ensinou. Então, além desses 3 versos, há outro... Então, originalmente, quando era praticado o Sojon, eram esses versos que eram recitados. E apenas posteriormente, as regras foram compiladas e então surgiu o Sutra Prakimosha. E era necessário recitar tudo isso de memória, e a razão para isso era que era necessário reconhecer, lembrar quais são os preceitos. Do contrário, se você precisasse ficar olhando num texto, isso não faria sentido, porque durante a época do budismo inicial, as escrituras budistas elas nem estavam mesmo escritas, então era necessário memorizar. E recitá-las oralmente um aos outros. Então, era necessário memorizar. E havia um benefício nisso, porque uma vez que você havia memorizado, você tinha isso muito claro na sua mente. Você não precisa carregar um texto ou qualquer outra coisa junto com você para lembrar. Você imediatamente se lembra o que é permitido fazer ou não. Tudo isso fica salvo na sua mente. Então, depois do sutra ser recitado, então os noviços, eles eram convidados e falavam, então, vocês devem entrar. Então, o que os noviços faziam? Então, a cada quinzena, era feita a cerimônia de Sojon. Então, quaisquer ofensas que eram cometidas nos 15 dias anteriores, era necessário fazer uma confissão sem esconder nada da sanga. E se você não cometeu nenhuma falha, nenhuma ofensa, você oferecia a sua pureza. Então, você chegava e dizia, eu não cometi nenhuma ofensa. Então, isso era oferecer a sua pureza. Então, esse era o Sojon dos noviços. Então, os bhikshus, eles recitavam Pratika Moksha e os noviços, eles ofereciam a sua pureza. Mas, de alguma forma, isso era feito na primeira sessão. Se não fosse possível, era feito na segunda sessão, que provavelmente começava cerca de às 3:30 da tarde. Então, era por volta de 3:30. E se não fosse possível você começar às 3:30 da tarde, você fazia a terceira sessão, que era por volta de 5 da manhã. Então, qual seria a razão de ter de acordar tão cedo e fazer essa cerimônia? Isso é muito cedo na manhã. Para que acordar tão cedo e fazer essa cerimônia de Sojon tão cedo? E há uma razão para isso. E a razão para isso é que para que você faça ela pela manhã, para que os chefes de família não venham. Se você faz isso durante o dia, é bem possível que os leigos virão para pedir ensinamentos. Eles irão pedir ensinamentos de Dharma, fazer oferendas. Então, se você faz nesses horários, os chefes de família, os leigos, eles não vão aparecer. E a razão para isso é que durante o Sojon você precisa explicar, confessar as suas ofensas, as suas falhas. Você precisa confessar isso à Sangha. Você precisa dizer, eu cometi esse e esse ato. Então, eles estão falando aqui a respeito de todas as ofensas que eles cometeram. Então, se os chefes de família, eles verem isso, eles podem perder a fé. Eles podem ver essas ofensas e pensar, ele já fez isso e aquilo. Então, o chefe de família ouvindo isso, ele ouvindo todas essas coisas, é possível que eles realmente percam a fé e a devoção.
Então, essa devia ser um momento mais privativo, e onde você se confessa apenas para a sanga, porque se os chefes de família eles estivessem presentes, eles realmente poderiam perder a fé. No entanto, havia uma exceção para isso, e a exceção é que se há pessoas que não irão perder a fé, quando eles ouvem falar a respeito das ofensas, e ao invés disso, na verdade, eles até mesmo aumentam a sua fé e devoção, eles são permitidos de virem às cerimônias. E, na verdade, isso foi na época do rei Bimbasara, ou talvez na época de outro rei. O rei, algumas vezes, eles queriam vir até a cerimônia, mas se eles quisessem vir, eles eram permitidos. E teve um momento que o que o rei dizia, normalmente, era que quando eles não eram permitidos de atenderem a cerimônia, eles diziam, nós normalmente escondemos as nossas falhas durante toda a vida, e os bhikshus, eles estão expondo as suas falhas. E isso é algo maravilhoso que eles estão fazendo. Então, na sua mente, eles começaram a sentir mais e mais fé. Então, se isso era algo que fosse aumentar a fé dos leigos, então era permitido que eles viessem ver a cerimônia de Sojong. Do contrário, é uma cerimônia na qual os leigos não deveriam comparecer. Mas, de toda forma, eu expliquei isso de acordo com as escrituras da nossa tradição Mula Sarvastivada tibetana. Eu acredito que eu já falei muito por hoje, será melhor deixar por aqui.